Para que nós possamos colaborar numa harmonia superior, numa harmonia que envolva o espaço, que envolva toda a estrutura psíquica da Terra, do planeta onde nós estamos, então nós teríamos que compreender esta irradiação e esta energia que os corpos celestes introduzem na atmosfera, porque enquanto os corpos celestes organizam a atmosfera, cada um no seu setor, cada corpo celeste numa direção, num determinado particular, mas toda a atmosfera, todo o espaço é organizado por esta irradiação contínua. Enquanto isto, o homem da superfície da Terra desorganiza o espaço, desmancha este equilíbrio. Então, para nós estarmos positivamente neste jogo, isto é, nós não somos corpos celestes, mas também não precisamos ser o homem comum, que faz o trabalho contrário. Então, aí nós teríamos que encontrar uma posição, teríamos que encontrar uma forma de estarmos nesse trabalho positivamente. E nós temos a possibilidade de fazer isto porque estes corpos celestes, no caso as constelações, têm uma certa influência sobre certas áreas nossas, dependendo da nossa fase, dependendo do nosso grau evolutivo. E se nós conhecermos através das reações que isto produz em nós, se nós conhecermos esta química que é produzida no espaço por estes corpos, nós podemos então colaborar não só no nosso próprio crescimento como consciência, no nosso próprio aperfeiçoamento, como também podemos influir beneficamente em todos aqueles organismos coligados conosco. E aqui, nesses trabalhos, nesses estudos, nós vemos a astrologia como uma série de fórmulas para nós compreendermos esta química, esta influência. Cada signo astrológico nos passa uma fórmula para nós podermos compreender este trabalho, para nós podermos deslindar esse mistério. E podemos então colaborar com esta harmonia, a começar de nós mesmos. Conhecendo estas fórmulas, isto é, conhecendo este jeito dos corpos celestes agirem, e isto nós podemos ficar conhecendo se nós reagirmos corretamente a estes impulsos. Então, eles irradiam, nós reagimos corretamente, aí percebemos a transformação que acontece e assim ficamos conhecendo esse trabalho. E assim então entramos nesse trabalho. E a cada mês nós estamos passando a fórmula daquele signo trabalhar, daquela constelação agir, para que a gente possa aprender a usar esta química, porque o espaço, o campo psíquico, todos os elementos que nos compõem, tudo aquilo com que a gente está em contato, está tudo trabalhado por esta química, está tudo envolvido nesta química. Então nós podemos estar atuando aí bem conscientemente. E aquilo que a gente chamaria de fórmula, para a gente conhecer o trabalho desta energia de Escorpião, isto é, nós substituirmos em nós a luta e o esforço pela aspiração. Isto é uma fórmula, como se fosse é uma fórmula química isto, vista de um outro ângulo. Então, um princípio
de conhecimento desta energia, um princípio para nós podermos estar nesta energia bem conscientemente e trabalharmos com ela, é nós irmos substituindo este nosso estado de luta pela aspiração tranquila e constante. Depois vamos ver por quê. E esta fórmula é também nós mantermos uma firmeza no propósito de nós encontrarmos na nossa mente, na mente, hein? Não no emocional e nem em outro lugar, na mente. Isto é, a firmeza de nós encontrarmos na mente a decisão e a força para nos dominarmos, para dominarmos a nós mesmos. E finalmente a fórmula se completa, a gente tendo sempre presente este infinito que é todo-poderoso. Então nós estamos lidando em nós com coisas bem fracas, como podem ser a mente, como pode ser a nossa aspiração, bem fracas em princípio. Mas se nós temos presente aí o infinito, se nós temos presente aí essa onipotência deste único, então esta aspiração se torna mais forte, porque ela contata de uma certa forma com esta onipotência infinita. E a nossa mente também adquire forças para fazer este trabalho de dominar a si própria e de dominar a nós mesmos. Se nós usamos esta fórmula, que isto não é um preceito moral, isto é uma fórmula, você aplica isto e dá certo. Então você aplica isto, você substitui a luta pela aspiração. Você encontra na mente a força para se autodominar em tudo aquilo que tem que ser dominado. E você tem presente esta onipotência infinita, você está pronto, você está preparado para que se realize em você este trabalho de escorpião, o trabalho desta energia, e que você o compreenda, que você o incorpore, e aí você então ficará realmente muito mais amoroso. Quando se diz não lutar, é porque estas energias de escorpião estão lidando com o nosso subconsciente, principalmente. E no nosso subconsciente estão arquivados ou estão instaladas todas aquelas forças que nós geramos, inclusive as negativas, principalmente as negativas, desde o princípio, desde que quando fomos criados. Então está tudo aquilo no nosso subconsciente. Então não há veículo que aguente um ataque destas forças. Se essas forças que estão lá no subconsciente atacarem em conjunto, não há veículo que aguente, porque elas não são forças geradas por este veículo, são forças geradas por todas as nossas vidas. Então, se Escorpião mexe com isto, a fórmula é você não lutar, porque se você entrar em luta com aquilo que ele está mexendo, você não vai ter forças para neutralizar o ataque disto tudo que está lá no subconsciente. Então esta luta, em se tratando desta energia, essa luta é indesejável, esta luta é contraindicada e qualquer esforço no sentido de mexer com essas forças ocultas em nós, mesmo de purificá-las em Escorpião, é melhor ser muito comedido, muito controlado, e o melhor seria que não se mexesse com isto. Melhor seria que isto fosse realmente entregue à aspiração. E aqui se fala na mente, porque a mente tem as possibilidades de manter uma seleção e um discernimento, mesmo mental, a respeito destas forças com as quais estamos lidando. E o emocional não tem esta possibilidade.
O emocional se deixa envolver por estas forças quase passivamente. O emocional não tem discernimento. Eu estou falando de mente, de emocional, enquanto não são iluminados pela alma. Estou falando disso no campo das pessoas normais que se trabalham desta forma. Então aqui, quando se trata de nós deixarmos esta energia passar e deixarmos esta energia agir e consentirmos, através da nossa aspiração e da nossa tranquila posição, que isto comece a mexer no nosso subconsciente, então quando nós damos esta autorização, isto pode acontecer de forma muito harmoniosa. Não só de forma muito harmoniosa, mas também dando a possibilidade de tudo isto que é encontrado no subconsciente vá sendo transformado, vá sendo reduzido àquilo que tem de valor. Porque mesmo as coisas mais negativas que nós temos no subconsciente, mesmo essas, têm lá na sua essência algum valor. E esta energia não despreza este valor. De forma que se essa energia está trabalhando, por exemplo, no nosso inconsciente, o ódio, esta energia não está considerando o ódio todo ruim. Esta energia está considerando o ódio como uma coisa a ser trabalhada. Mas lá, na essência do ódio, tem uma coisa que não é descartável. Esta é a inteligência desta energia. E assim, quando ela começa a nos trabalhar no nosso subconsciente, nós vamos percebendo que tudo aquilo que nós temos lá arquivado, reprimido ou semi-reprimido, ou solto, mas se está completamente solto, esta energia não trabalha desta forma positiva. Aí esta energia já trabalha de uma outra forma, que não entra aqui neste estudo, porque nós estamos vendo o lado positivo do trabalho com estas energias e não estamos vendo o lado negativo desses trabalhos. Então, vendo positivamente isto que esta energia move no nosso subconsciente, ela começa por mover, no sentido de purificar, no sentido de elevar, tudo aquilo que são as forças sexuais, tudo aquilo que é a nossa necessidade de conforto e tudo aquilo que é a nossa sujeição ao dinheiro. Então, falando em termos de pessoas que estão se trabalhando neste nível e nesse ciclo, aqui estão 3 coisas que em bloco, juntas, pode-se dizer que não separadamente, porque quando a energia está mexendo com o sexo, está mexendo também com a nossa necessidade de conforto e está mexendo com a nossa sujeição ao dinheiro. Então aqui nós temos um trabalho subconsciente nesses 3 setores. Se nós aspiramos a ter estes pontos resolvidos, nós não precisamos saber como é que vão ser resolvidos. Nós não precisamos saber como é que vamos chegar, por exemplo, a controlar totalmente as nossas forças sexuais, a ponto de elevá-las para que elas se transformem e no fim percam até este nome, representem outra coisa. Nós não precisamos saber como fazer isto, porque Escorpião faz. Nós precisamos estar aspirando a que isto aconteça. Nós precisamos estar aspirando que isto aconteça e precisamos manter na nossa mente o firme propósito de controlar tudo aquilo que a energia for fazendo. E nós percebemos que isso está mexendo com as nossas forças sexuais, que isso está mexendo com a nossa atitude, com a nossa necessidade de conforto, com o nosso sistema de ter bem-estar, com esses vícios todos. E isto vai começar também a mexer com o nosso relacionamento
com este príncipe deste mundo que é o dinheiro, não? Então, isto vai começar a mexer com isto. Isto vai começar a ordenar isto diferente. Porque esta energia vai trabalhar segundo o ponto evolutivo em que o indivíduo se encontra. E segundo a constituição destas três forças lá no subconsciente. Segundo o que já foi trabalhado em ciclos passados, segundo que outras energias, outros signos, outras constelações já trabalharam em nossas vidas passadas. Enfim, aí há uma inteligência nestas energias astrológicas que nós não podemos alcançar, mas podemos estar completamente abertos para isso e podemos ser campo para estas coisas trabalharem em nós, se nós tivermos esta aspiração. E se nós tivermos esta mente bem claramente disposta a controlar aquilo que é entregue ao seu controle, porque o que não é entregue ao controle da mente é sinal que está sendo controlado por outros núcleos nossos, mais internos do que a mente, ou por outros sistemas de controle na economia de um ser. Mas quando algo é entregue à mente para ser controlado, e a mente vê isto claramente, aí a mente deve assumir este papel. Porque ela assumindo este papel e essa aspiração continuando, esta energia estelar vai continuando o seu trabalho, vai prosseguindo o seu trabalho, até que esta trilogia de situações que mantém a humanidade completamente prisioneira, que é o sexo, o conforto e o dinheiro, isto vai sendo resolvido, isto vai sendo dissolvido, ou isso vai sendo transformado, dependendo do trabalho que Escorpião estiver fazendo aí. É claro que isto não fica só a cargo das forças e das energias astrológicas. Isto é um processo que numa determinada encarnação é organizado. Se a mônada e se a alma já têm condições para participar desse processo, isto é totalmente organizado, isto é totalmente harmonioso. Agora, se a alma ainda tem que descobrir este trabalho, aí esta energia astrológica vai agindo um pouco diferente. Esta energia vai agindo um pouco compulsoriamente, porque é a tarefa dela, afinal de contas. E vai nos colocando diante de experiências, e vai nos colocando diante de situações que nos ajudem a encarar estes fatos, a perder a ilusão de que esses fatos em nós não existem, ou já estão resolvidos, porque não estão resolvidos antes de certas iniciações. Bom, aí então, além deste compartimento do subconsciente, há um outro compartimento que também está entregue a estas energias, que é, no nosso emocional, o medo, o ódio e o poder. E tanto o medo, quanto o ódio, quanto este poder mesquinho, isto são distorções de coisas muito positivas e de coisas muito evolutivas. Quando você se entrega a um movimento superior, quando você se entrega a uma consciência superior em você mesmo, e quando você começa a ter uma visão do plano evolutivo, quando você começa a ter uma visão do caminho que você deve percorrer, o medo vai recuando, o medo vai diminuindo. Então o medo não é atacado. Você se entregue ao plano evolutivo naquilo que você já conhece do plano. Porque aí você participando do plano, o medo vai recuando. Então não se lida com o medo. Então, Escorpião pode estar conectado, como está. Escorpião pode estar coligado com partes suas aonde o plano é conhecido. E aí pode estimular este reconhecimento do plano em nível mental e em nível de personalidade. E aí a entrega nossa a este plano vai preenchendo o ser
de uma segurança, de uma confiança que cura o medo, que vai curando o medo. Quanto ao ódio, que também está aí, é outra coisa que nós vemos como ódio. Mas isto é amor, é a mesma coisa. Só é preciso mudar o foco e precisa mudar a posição diante desta força. E Escorpião dá a nítida clareza de você fazer ver aquilo que você acha que é amor, que é ódio aquilo. Que aquilo é uma forma de odiar o outro, da forma como as pessoas usam isto. Agora, como você não odiar se o ódio é reconhecido e já está instalado? Aí, Escorpião vai levando você a transformar aquilo, vai levando você a encontrar o lado oposto daquilo. E o poder, que é uma falta de compreensão desta grande energia, este Escorpião vai se encarregando de redimensionar estas forças poderosas, vai se encarregando de neutralizar em certos momentos, vai se encarregando de apresentar situações na qual o uso do poder seja limitado, para que se aprenda a usar o poder sem fazer mal. Então aqui entra uma série de trabalhos desta energia astrológica com as forças kármicas, com as forças da nossa alma, com os raios que estão no nosso ser para a resolução de todas estas forças e de todas estas coisas. E finalmente está no âmbito também desta energia alguns vícios da nossa mente, como por exemplo o orgulho, a separatividade e a crueldade. Isto são considerados vícios da mente. A mente viciada, então ela é orgulhosa, ela é separatista, porque ela é individualista, ela se julga separada de tudo, e ela traz também a crueldade. Ela traz a crueldade porque a mente começou a ser desenvolvida nos nossos estágios animais, quando nós estávamos no reino animal. E um resíduo deste nosso estágio animal se encontra bem vivo na nossa mente. Então o Escorpião tem que lidar com esses 3 compartimentos e não será com os nossos sistemas de lidar com forças que nós vamos lidar com isto. Não é com o nosso sistema conhecido de dominar forças, de dirigir forças, como a gente faz aqui na vida externa. Não é com esses sistemas que você vai lidar com estas coisas. Porque estas coisas não são coisas desta vida. Estas coisas são de todas as vidas. Então não há mente, não há emocional, não há corpo físico que resista a um trabalho direto com um destes 3 setores dos quais Escorpião está encarregado. Nesta fase de nós termos que terminar este ciclo de lutas e este ciclo de experiências até negativas diante de certas coisas. Quando o trabalho de Escorpião nesses 3 setores já chegou num determinado nível, já chegou numa certa solução, então todo o nosso processo já começa a ser projetado para um ciclo sucessivo, que é formado por um ciclo em outras 4 energias astrológicas predominantes, não é? Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Mas, enquanto esses 3 setores do nosso subconsciente não estão num certo nível de resolução, ou então não estão num certo nível de encaminhamento, nós podemos passar pelos signos seguintes, podemos transitar até várias vidas pelos signos seguintes, sem usufruir daquela potência de serviço, daquela potência de sabedoria destes últimos 4 signos. E então esta fórmula para lidar com isto é muito básica
E tudo isto se resolve com bastante simplicidade. Nós, se formos reler isto, ou se formos estudar estes pontos através do mito de Hércules, erguendo a Hidra de Lerna, né, que está no livro Hora de Crescer Interiormente, nós vamos ver lá que se trata do indivíduo elevar este subconsciente. Elevar quer dizer aspirar a uma situação superior. Isto aqui é elevar. Agora, diz o mito, que é todo simbólico, que não só nós elevamos este subconsciente quando nos humilhamos, isto é, quando ficamos ajoelhados diante destas coisas. Humilhamos quer dizer você tomar aquela atitude, você ter aquele estado de que você se localize no ponto em que está, que você não fuja orgulhosamente, que você reconheça o ponto em que você está, que você veja o que tem que ser trabalhado, todo o seu subconsciente, enfim. Mas quando você reconhece isto, e quando você orgulhosamente não tenta ficar numa falsa posição, como se tudo isto já estivesse resolvido, quando você reconhece que isto não está resolvido e você se posiciona corretamente no nível disto, para poder elevar isto, para poder erguer, né? Isto é a atitude que o mito de Hércules mostra, que o mito de Hércules recomenda. Agora, nós teríamos que ter sempre presente no trato com estas coisas, mesmo no trato com o ódio, nós teríamos que ter sempre presente que dentro destas coisas todas, no profundo destas coisas todas, na essência destas coisas todas, está a luz. Que aí está sempre uma coisa real, uma coisa válida, uma coisa positiva, mesmo dentro do ódio. Claro que não o ódio assim como ele se manifesta, mas que nós vamos ver, ali dentro está algo que, se nós chegarmos ali, se nós tocarmos aquele cerne, então ali realmente o ódio está resolvido. Mas se o ódio for posto de lado, e se você não encontrar a luz ali dentro, e isto você não encontra usando o ódio. Você encontra reconhecendo que você odeia, porque todo mundo odeia, mas você reconhece isto e aspire a uma situação transcendente, aspire a uma situação que não tenha mais nada a ver com esta condição humana atual. Então você se posiciona ali porque você está ali realmente numa certa proporção. E ali você aspire a transcender aquilo. E neste exercício, a mente vai se fortalecendo. A mente vai se fortalecendo e a mente se fortalecendo e esta energia trabalhando, indiretamente vão sendo trabalhadas as nossas paixões emocionais, como são chamadas lá nos mitos de Hércules, isto é, o medo, o ódio e este poder. Então, isto vai sendo tudo trabalhado e, no fim, é como se estas coisas estivessem sob um controle. E aqui, a uma certa altura, nós não podemos controlar isto tudo sozinho, mas com outros núcleos nossos internos e essas energias, esta energia de Escorpião, especialmente, com esta energia, nós conseguimos, então, sustar esta irradiação negativa destas coisas, como se nós, no mito de Hércules, se coloca uma pedra em cima disto. E quando esta pedra está ali em cima disso, isto é, quando a nossa força mental consegue controlar isto, outras forças vêm para entrar neste processo. Mas nós controlarmos isto em princípio, ou termos esta intenção, isto é fundamental. Não só para que este controle prossiga, até que aquilo que está sendo controlado e que é negativo em princípio, mostre a sua luz.
E quando aquilo começa a mostrar sua luz, então estas coisas começam a estar resolvidas. Então este trabalho de Escorpião em nós é um trabalho muito amplo, é um trabalho que se localiza em vários setores que não são conscientes nossos, mas ninguém é totalmente inconsciente do seu ódio, ninguém é totalmente inconsciente do seu medo, ninguém é totalmente inconsciente da sua ânsia de poder, do seu egoísmo. Nós não sabemos em que proporção nós temos isto, e nem devemos mesmo saber, mas a presença disto podemos sentir. E aí, imediatamente, entregar isto. Não alimentar isto, não cooperar com isto. Não deixar que isto, dentro do nosso âmbito consciente, se amplie, aumente. Então, esta convivência com o Escorpião é uma convivência gloriosa, é uma convivência belíssima. Há pessoas que chamam o Escorpião da casa da morte. Quer dizer, é a falta de compreensão de tudo isto. Casa da morte, porque você não está vendo isto como vida. E vida é isto, nesta energia. E o que não é isto, se torna morte. Então esta energia, estas forças, podem nos ajudar muito, mas a nossa atitude diante disto é muito importante. E humildade, coragem e discernimento, que são qualidades muito necessárias para se lidar com isto, com essas forças subconscientes, e para nós estarmos bem harmonizados e colaborando com esta energia. Então, humildade seria nós sermos capazes de nos colocar na posição correta diante disto. E em cada situação da vida, nós vemos o que está emergindo em matéria destas forças e que nós possamos já, com a nossa capacidade, com a luz que já temos e com as ajudas que já conseguimos, ser capazes de estar aí numa posição correta diante disto. Isto é, quando você vê que algo está emergindo, você se colocar numa posição correta diante disto que está emergindo, para você saber trabalhar com isto, nem se rebelar, nem negar, nem querer que fosse outra coisa. Aquilo que emergir, você vai se colocar aí numa posição humilde. Isto é que está emergindo, então isto é o que eu tenho que trabalhar. Isto é o que vai ser trabalhado. Qual é a minha parte neste trabalho? É sempre a menor parte. A maior parte é o trabalho da energia. A maior parte é o trabalho do ser interior. E a maior parte é o trabalho das hierarquias, que estão também conscientes e que estão também no âmbito, nestas conjunturas. E a coragem, aqui, é quando você reconhece, quando você percebe isto que está emergindo, você não ficar imaginando coisas, você procurar ver isto como é, corajosamente. Ver como é, não ficar mascarando isto, não ficar pintando isto de outra cor. Coragem é você ver o que está emergindo, é isto, então é isto. Eu não tenho que camuflar isto, eu tenho que ver isto que está emergindo. Então, com esta humildade e com esta coragem, emerge por si o discernimento, que é a outra qualidade que nós temos para lidar com tudo isto. E esse discernimento mostra exatamente o que é para ser feito naquele momento. E o que é para ser feito naquele momento não tem nada a ver com o que você fez no passado. O que você tem que fazer naquele momento é a coisa daquele momento. E isto o discernimento te mostra. É ou não é? O discernimento te mostra. E também, nesse discernimento, não entra nenhuma imaginação sobre o futuro. Não entra nenhuma fantasia sobre o futuro. Você vai resolver aquilo no âmbito que você pode resolver, da forma como aquilo se mostra naquele momento. E o discernimento vai te mostrar como agir ali. O discernimento vai te mostrar como fazer ali. Tudo isso está incluído na influência desta energia. E quando nós conseguimos compreender a fórmula
para lidar com uma destas energias, nós não precisamos ter nascido sob esse signo. Importante é que quando isto acontece, quando isso está presente, que você consiga captar como lidar com isto. E esta capacidade e esta ligação com esta energia astrológica vai ficar sempre presente. Então, todas as vezes que vier um outro ciclo astrológico, todas as vezes que vier uma outra energia astrológica, e a cada mês nós temos uma, e a cada encarnação, para aqueles que estão na lei da reencarnação, nós temos uma predominante. Então, ali, isto vem uma após outra, mas se mantém a nossa capacidade de lidar com a anterior. Então, se nós retemos esta capacidade de lidar com aquelas energias que nós já experimentamos, e se nós retemos aquilo na nossa consciência, então, cada novo ciclo astrológico, mesmo em outras energias, vai se apresentando em seus aspectos superiores para nós. Porque isto tudo se completa e isto tudo trabalha junto. Então, se nós, num ciclo como este, que temos esta energia muito presente, se nós trabalhamos isto, se nós ficamos bem em contato com isto, o ciclo seguinte, que é outra energia astrológica, já vai se apresentar levando em conta o trabalho feito por esta.